Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de linguagem de programação, aula de Python e também uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar da precisão decimal computacional no cálculo de π, ou seja, vamos utilizar recursos computacionais para aumentar a precisão do cálculo de π. Lembrando que esse cálculo também serve para a circunferência, para o diâmetro, para o raio, não só para o cálculo de π. Só que quando a gente tem uma precisão decimal no cálculo de π, nós temos por consequência o cálculo com uma precisão mais apurada, mais aprofundada da circunferência. Como vocês podem perceber, tem aqui uma fórmula gigante, uma fórmula bem legal, né? Que π vai ser igual ao somatório de 1 sobre 16 elevado a k, k variando de 0 até infinito, no caso aqui é de 0 até n. Nós vamos especificar isso na nossa fórmula quando a gente jogar isso para o Python. E essa fórmula aqui é a fórmula de Bailey-Boroughin-Plouffe, também chamada de BBP. É uma fórmula matemática usada para calcular dígitos hexadecimais específicos de π, sem a necessidade de calcular todos os dígitos anteriores. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar na nossa função no Python. E só para lembrar, quem é π? É uma constante matemática fundamental que representa a relação entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Estamos aqui com o CorelDRAW aberto, porque eu vou pegar algumas informações aqui interessantes e importantes. Nós temos aqui um círculo, tá, com um diâmetro de 10 centímetros, mas o Corel é totalmente editável. A gente pode aumentar, ó, 12,78 e por aí vai. Nós temos, como o círculo está aqui 10 centímetros, né, altura e largura, a gente sabe que o diâmetro é de 10 centímetros, o raio, metade disso, 5 centímetros. Nós temos aqui a fórmula básica para a gente achar a circunferência, né? Circunferência vai ser igual a 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro, que seria 10 nesse caso aqui, vezes π, 3,1415. Se nós pegarmos aqui, abrirmos aqui as informações, a gente tem ali que a circunferência já foi calculada, 31,4. Qual é a ideia dessa nossa aula aqui? É aumentar a precisão. Ou seja, a gente sabe que π é um número irracional, então tem infinitas casas decimais. A gente pode aumentar a precisão de π com o poder computacional utilizando a linguagem de programação em Python. Lembrando que aqui embaixo tem a fórmula de Bailey-Boroughin-Plouffe, né? Também ó, o π vai ser igual ao somatório disso daqui, variando de 0 até infinito, ou seja, no caso a gente vai colocar o intervalo fechado, né, de 0 até n. Vamos pegar essa fórmula aqui e jogar para o Python para poder aumentar essa precisão. Finalmente, estamos aqui com a nossa IDE aberta, nosso ambiente de desenvolvimento integrado. Estou utilizando o Anaconda Spider, que eu gosto bastante. Só para a gente relembrar, eu vou colocar aqui, né, a fórmula que a gente viu lá no CorelDRAW. Então vamos começar com π, né, circunferência, e também outra forma da gente ver a circunferência. Então a gente tem aqui que π vai ser igual a circunferência dividido pelo diâmetro. Então, reordenando, eu jogo para fora, né? Circunferência também pode ser igual a π vezes o diâmetro. E a circunferência, no caso o diâmetro, é 2 vezes o raio. Então, a circunferência também pode ser 2 vezes o raio vezes o π. Vamos dar um Enter aqui. E vamos agora falar, só relembrar aqui quem é π, né? π é uma constante matemática. Vamos colocar aqui, ó. É a constante matemática aproximadamente igual a 3,14159 e por aí vai. Falta a gente colocar aqui quem é o C, né? Quem é o R, quem é o π. Então vamos colocar aqui só para deixar como comentário. Então C é o comprimento, né, da circunferência do círculo. D é o diâmetro do círculo. E R é o raio do círculo. Então a gente tem aqui todas as informações básicas, né, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui na nossa linguagem de programação. Vamos então começar a trabalhar com a nossa biblioteca. Eu vou utilizar apenas uma biblioteca, que é a biblioteca decimal. Da biblioteca decimal eu vou importar duas classes.
a classe decimal, né, da própria biblioteca decimal, e o getContext. O decimal é utilizado para representar números decimais precisos. O getContext é utilizado para precisão de operações decimais. Eu poderia utilizá-lo ou não, mas eu preferi colocar porque caso a precisão seja baixa na variável que eu vou declarar, então ali já mantém pelo menos n mais 2 casas decimais para ter um pi um pouco maior, né? Um pouco mais profundo, como eu estava falando com vocês. Vamos então agora começar a declarar a nossa função. Nossa função vai se chamar BBP por causa da fórmula, né? Então, def BBP underline fórmula n, como falei para vocês, getContext.press vai ser o n mais 2. E eu vou começar o pi com decimal igual a 0. Isso aqui vai ser importante porque eu vou agora criar um loop, um laço, né, na verdade, e eu vou iterar sobre o pi. Então, aquela fórmula lá que eu mostrei para vocês, tanto no Corel quanto no banner desse vídeo, eu vou copiar e colar aqui direto para não ter erros. Então, for k in range n, que é a nossa precisão, eu vou iterar sobre o pi, e aqui está aquela fórmula lá que eu já coloquei aqui, já testei, está funcionando, a gente retorna sobre o pi iterado. Beleza, temos aqui a nossa função já declarada, não tem mais o que fazer na função, né? Nós estamos trabalhando com duas classes da biblioteca decimal, então agora a gente pode partir para as variáveis, declarar as nossas variáveis para a gente ver o cálculo dos resultados. Então a precisão eu vou colocar 10, né, que é o número de casas decimais desejada, mas pode ser qualquer número. Vou declarar também o pi calculado, que vai chamar a função com a precisão, que seria o nosso n, e vou dar um print para que a gente possa enxergar o valor. Então, vamos começar a rodar o nosso código, né? Vamos aqui importar, beleza, importamos, vou rodar toda essa parte aqui da função, rodamos a função, vou declarar agora a precisão, que vai ser 10, vou declarar já está declarado, né? Agora só vou rodar, mas é uma variável que vai receber a informação que será calculada pela função. Beleza, já fiz, e agora eu vou dar um print. E nós temos aqui 3.141592, né? Mais de 10 casas decimais, que também a gente tem aqui declarado o n mais 2. Eu vou aumentar agora a precisão, vou colocar a precisão para 100, né? Mais de 100 casas decimais. Vou rodar aqui agora, a gente tem aqui o número de pi enorme. Isso daqui antigamente era um grande desafio, né, para os matemáticos calcular essa precisão absurda aqui de casas decimais. Vou aumentar aqui também um pouquinho. E agora a gente pode aplicar então esse cálculo à circunferência daquele raio que nós estávamos trabalhando. Então vamos declarar mais algumas variáveis. Então eu vou começar com o raio, né? A gente sabe que o nosso raio lá é igual a 5. Então raio igual a 5. E eu vou dar um print direto nesse pi. O pi está atualmente com mais de 100 casas decimais. Então eu vou declarar aqui o raio e aplicar a fórmula básica aqui, né, do cálculo da circunferência. Então nós temos aqui, olha a precisão, 31,4159 e esse monte aqui de dígitos, né, que foi calculado com o nosso algoritmo. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é importante principalmente porque mostra como nós podemos criar funções com fórmulas complexas, fórmulas da probabilidade, da trigonometria ou de qualquer área do conhecimento. Nós podemos, inclusive, também automatizar processos com fórmulas, por exemplo, aplicar uma determinada fórmula ao intervalo de dados. Então, essa aula aqui é muito legal e muito importante para vários tipos de contextos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!